Ok, começamos. Então, pessoal, nós estamos chegando na terceira parte da oceanografia, do nosso curso de oceanografia, que é a oceanografia física. Eu acho que vocês vão achar bem interessante, tem muitas coisas aqui que afetam o nosso dia a dia, e a gente vai conhecer um pouquinho mais profundamente o nosso planetinha Água. E eu já vou começar a colocar aqui a minha tela, para a gente começar a falar sobre isso. Deve estar entrando aí. Alguém pediu para entrar? Não, só ouvi um plim-plim aqui. A gente não consegue escutar, professor, quando alguém pede para entrar. Ok. Vamos lá, então. Então, vamos lá, Oceano Geral 7. Esse arquivo vocês encontram lá no site, né, das disciplinas. Aí, só para mostrar um pouquinho nessa imagem, né, dos métodos que são utilizados. Um dos mais tradicionais é esse aí, de coletar água em várias profundidades. E esse equipamento é chamado Rosette. Rosette, não sei porquê, mas enfim, a gente coloca aí 2 dúzias de garrafas de 3, 5, 6 litros, o tamanho é você que resolve, né, quanta água você precisa para fazer a sua análise. E embaixo da Rosette tem vários equipamentos. Nesse caso aí, tem um CTD que mede condutividade, temperatura e pressão. Então, com isso, a gente consegue fazer um perfil de temperatura e salinidade em tempo real, à medida que a garrafa vai descendo, ou subindo, se você quiser também. Também tem um fluorômetro. O fluorômetro é legal para a gente medir a quantidade de clorofila na água. Então, a gente sabe onde é que o fitoplâncton está se concentrando. E à medida que o equipamento vai descendo, vai aparecendo na telinha do computador os valores, vai formando uma curva já. E também se pode colocar uma sonda Doppler, que vai medir as correntes do fundo, enfim. Você que faz a combinação de instrumentos que vão ali. Oxímetro para medir oxigênio, pH-metro, enfim, você vai jogando ali. Por que eu sei de tudo isso? Porque esse cara ali com um capacete azul sou eu, certo? Só para mostrar também como é um pouco a vida a bordo, né? Você não tem horário comercial a bordo de um navio, o navio está navegando sempre, chegou no ponto determinado para fazer estação, não importa que horas sejam, todo mundo sai da cama e vai fazer estação. Faz-se a estação, dependendo da profundidade, isso pode demorar algumas horas, né? Até descer o cabo, até, sei lá, 2.000 metros, alguma coisa assim. E depois disso tem o trabalho de processar a água, as amostras, né? Então, você acaba virando a noite por conta das estações. A gente fica meio mal dormido a bordo, essa que é a verdade. E o que vocês atendem também os itens de segurança aí, né? Não está à vista nessa foto, mas eu estou amarrado pela cintura com um cabo que fica preso em algum lugar aí do navio. Se vier uma onda e me arrastar, fica fácil me puxar de volta, né? Se eu bater a cabeça e ficar desacordado, então tem esse tipo de colete salva-vida que vai tentar manter a minha cabeça para fora d'água, certo? E é claro, por conta do frio, aí a gente tenta não deixar a roupa molhar, então por isso essa capa toda, coisa e tal. Então, é mais ou menos assim que a gente trabalha. Aqui, nós temos só uma imagem, lembrando para vocês que 75% da superfície da Terra é oceano,
quer dizer, 75% da superfície da Terra é uma interface entre atmosfera e oceano, e ali tem muita troca de energia e materiais, troca de figurinha o tempo todo, e graças ao advento da, da tecnologia espacial, né, a gente tem conseguido imagens incríveis. Isso daí, por exemplo, os vórtices que são formados pelas correntes de ar na atmosfera. Tem uma ilha ali embaixo, bem no canto à esquerda, também escura essa imagem, mas reparem bem nos vórtices que são formados, digamos, jusante do vento, né? E vocês podem ter certeza, os vórtices que são criados na água do mar têm o mesmo formato, certo? E com consequências também diferentes. Não quero dizer aí que a corrente da superfície do oceano esteja na mesma direção do vento, mas esses vórtices vão se formar. Em um vórtice, a água que está mais no fundo chega até a superfície, existe um enriquecimento da água da superfície, aumento do plâncton, da pesca, e do outro lado, a água da superfície vai mergulhar um pouco, certo? Então, vai ser exportado para uma camada mais subsuperficial. Isso a gente chama de efeito de massa de ilha, e acontece tanto na atmosfera quanto no mar. Isso é bem estudado, eu mesmo já trabalhei um pouquinho com isso. Vamos adiante. O que faz, então, os oceanógrafos físicos? Aí tem uma síntese, né, do que os oceanógrafos físicos estudam, e seria quase mais fácil dizer o que eles não estudam, né? Eles não estudam os organismos que vivem na água do mar, mas, por exemplo, eles são muito interessados em transporte dos sais, como os sais que são de uma corrente chegam até um determinado local e modificam a densidade daquela água. Eles se importam também com a quantidade de calor que são transportados pelas correntes. Isso é um fator determinante do clima, vocês vão ver logo mais para frente como isso funciona um pouco aqui na nossa região. Por que a Paraíba é assim? E por que eu não gosto muito dessa época do ano, quando chega aí dezembro, janeiro, fevereiro, eu fico meio perdido. Vocês vão entender tudinho. Eu não vou ler slide para vocês, eu sugiro que vocês deem uma lida, isso tá bem mastigadinho, certo? Aí mostrando um esquema, um sistema, os físicos trabalham muito com simulação, é claro, aquelas... escrevem programas gigantescos, né, sistemas de programas gigantescos para tentar simular o que está acontecendo nos oceanos e nos compartimentos que ele divide espaço, como a atmosfera e o próprio continente. Vamos começar, então, pelo começo. E o começo de tudo é o astro-rei, né, o nosso Sol. E para a gente entender um pouco a distribuição de calor nos oceanos e também nos continentes, é fácil entender, é bem intuitivo, tem essa imagem que vocês estão vendo aí. Imagine, por exemplo, que, sei lá, uma daquelas naves gigantescas do Independence Day, já viram aquele filme, PEBA, Independence Day? Sim. Sim. Então, imagine que numa nave daquelas, um disco gigante, tem uma janelinha de 100 quilômetros por 100 quilômetros. E os alienígenas projetam a luz do Sol, então, sobre o Equador. Tá? Então, nós vamos ter, assim, 100% da energia solar aquecendo a cada metro quadrado da superfície da região tropical, ali próximo ao Equador, né? Se a gente mover essa janelinha, ou se os alienígenas moverem essa janelinha lá para o paralelo 30, ao invés de a gente ter 100 quilômetros quadrados de área ensolarada, nós vamos ter 116 quilômetros quadrados. Quer dizer,
É a mesma quantidade de energia, só que dividido por uma área maior. Então, a energia disponível, a caloria disponível vai ser menor por unidade de área, certo? Se essa sua janelinha chegar lá na latitude de 60 graus, então, que é o círculo polar antártico e ártico, né? Por arbitragem, né? Por decisão arbitrária, se decidiu que é 60 graus ao sul e ao norte, né? A área que o Sol vai estar iluminando, passando por essa janelinha aí, é de 200 quilômetros quadrados. Quer dizer, a gente vai ter a metade do aquecimento, a metade da energia, da caloria disponível por metro quadrado do que a gente tem no Equador. E aí pronto, essa grande diferença de calor entre Equador e polos é um motor, é o grande, gigante motor térmico dos oceanos e da atmosfera, tá? Essa diferença de potencial vai nos afetar o tempo todo. É claro, além dessa simplificação aqui, nós temos outras questões, né? Que, por exemplo, aconteceu, eu coloquei lá naquele vídeo de cosmologia, o surgimento da Terra e da Lua e dos oceanos, que depois do impacto com Tétis, a Terra ficou meio troncha, né? Ficou um pouco, como é que fala mesmo em penso, em paraibânesa, o eixo da Terra ficou penso para um lado, aí 23 graus e meio, né? E por conta disso, ao longo da órbita do planeta em volta do Sol, nós vamos ter um aquecimento diferenciado em cada hemisfério. Por exemplo, lá no solstício de dezembro, a gente vai estar no calorão aqui no hemisfério sul, né? O Sol vai estar no paralelo de 23,5 graus. Isso significa o trópico de Capricórnio, certo? O trópico de Capricórnio é justamente isso, a marcação aonde o Sol vai ficar a 90 graus, para quem estiver ali, né? No ponto mais ao sul que o Sol consegue chegar, no passeio norte e sul do Sol, né? E ao contrário, no dia 22 de junho, nós temos o solstício de verão lá no hemisfério norte. Quem estiver no trópico de Câncer vai estar com o Sol bem a 90 graus sobre sua cabeça, certo? Então, esses dias de solstício, nós temos solstício de verão no hemisfério que estiver mais iluminado e solstício de inverno no hemisfério que estiver menos iluminado. Por exemplo, vamos pegar ali dezembro. 22 de dezembro, a gente vai ter o dia mais curto no hemisfério norte, certo? Algumas horas só de sol. Quem tiver ali acima do paralelo de 60 e alguma coisa, não vai nem ver o sol, tá? Vai ser a noite por algumas semanas, meses talvez, dependendo da proximidade com o eixo da Terra. E a mesma coisa serve para o dia 22 de junho, né? Vai ser o solstício de inverno no hemisfério sul. Os dias vão ser bem curtos e as noites mais longas. Eu lembro que quando eu estive na Antártida, eu sempre estive nos períodos de verão. Então, a gente não tinha noite. O sol rodava, assim, tipo 360 graus sobre nós, levantava um pouquinho, abaixava um pouco do outro lado, e nunca era noite. O corpo humano, claro, fica meio perdidaço nessas condições. Você nunca sabia se está indo jantar, almoçar, ou tomar café da manhã. A biologia da gente fica um pouco confusa. E eu lembro que nessa época me convidaram para fazer um período de inverno na Antártica, na Estação Brasileira na Antártica. Eu tinha 25 anos, eu disse, o dinheiro era bom, mas eu acho que eu não tinha as condições psicológicas para enfrentar uma noite assim de 2 meses, 3 meses.
e ainda afastado de todas as coisas que eu gosto, né? Então, naquele gelo trancado dentro de uns containers, que a estação era feita de containers. Eu só sei que quando eu chegava lá no navio, na primeira expedição, depois da invernada, eu encontrava um grupo de pessoas tentando parecer normais, mas, obviamente, eles estavam um pouquinho, assim, abalados. E eu lembro também que eu tinha umas colegas estagiárias, e logo que a gente desembarcou, e tinha alguém lá num container afastado, que era da meteorologia, e o cara saiu gritando de lá, eu vi uma mulher, eu vi uma mulher. A minha colega quase entrou no barco de volta, a coisa tá feia por aqui. Mas deu tudo certo, acabou que todo mundo se comportou, mas foi um pouco engraçado. Parece um filme de Fellini. Eu voglio na dona. Então é isso, as estações afetam também como é que os oceanos vão circular e a atmosfera, por consequência. Ao contrário do solstício, nós temos o equinócio, onde em qualquer ponto da superfície da Terra, o dia e a noite vão ter a mesma duração. 12 horas de noite, 12 horas de dia. Tá? Então, prepare-se, né? A gente está chegando aí perto do solstício de verão. Isso não afeta muito a duração do dia e da noite para nós, por conta da nossa latitude, né? A gente está a 7 graus ao sul do Equador. Mas onde eu morava, lá, por exemplo, no Paraná, isso fazia muito diferença. O dia era bem longo, assim, a gente esticava, porque simplesmente pela claridade, né? E mais ainda quando eu tive numa ilhota lá na Alemanha, no Mar do Norte, onde a gente estava tipo 10 horas, 8 horas da noite, assim, e o sol estava se pondo, certo? E, por outro lado, no inverno, a gente tinha muita pouca luz, né? Tanto é que um dos presentes de aniversário que eu ganhei lá foram algumas horas naquele banco de luz que tem, assim, no spa, sabe? Que se bota, o cara fica dentro, tipo uma sanduicheira de luz. Eu fui uma vez só naquele negócio, eu gostei. Vamos lá. Vocês acham que isso é tudo, mas não é. Porque existem ainda outros ciclos mais longos que a vida humana, mas que foram bem reconhecidos. E isso se deve ao astrofísico Milankovitch. Aliás, esses ciclos tiveram um grande papel na identificação do aquecimento global por causas humanas, porque uma das explicações dos negacionistas era justamente isso. Não, o ciclo de Milankovitch está levando o planeta para uma fase de aquecimento, larari, larará. Daí foram checar, não, se dependesse do ciclo de Milankovitch, o planeta estaria esfriando. Então, checaram, essa explicação não serve, vamos para tentar outra. E o que é isso, então, né? Acontece que o nosso planeta não tem uma órbita perfeita, estável em torno do Sol. Às vezes essa órbita é mais o raio da órbita é mais homogêneo, quer dizer, descrevendo aproximadamente um círculo. Às vezes ela é mais ovalada, e isso afeta de forma bem intensa, como o balanço de calor do planeta, né? Mas só que, veja só, essa mudança de forma na órbita da Terra em volta do Sol tem um ciclo de 100 mil anos. Quer dizer, se hoje nós estamos numa órbita circular, nós vamos, daqui a 50 mil anos, estar numa órbita oval, e mais 50 anos para frente a gente vai voltar a uma órbita mais circular. A Lua também tem uma órbita que não é perfeitinha, né? Tanto é que, às vezes, a Lua está mais próxima da gente
quem olha bastante, né, pode até perceber, nossa, a Lua está tão grande hoje. Pode ser mesmo, ela pode ter um aumento aí de 7 a 8% se ela passar mais perto da Terra. Além disso, tem a obliquidade, que é um ciclo aí mais curto, de 41 mil anos, e no momento o eixo da Terra, eu falei para vocês, está a 23,5 graus inclinado em relação à sua órbita, ao Sol, né? Mas ela varia aí de 21,5 a 24,5, certo? E isso a gente chama de obliquidade. Isso também afeta, até porque a distribuição de água e continentes no planeta é bem desigual. O hemisfério norte é muito continente e pouca água. O hemisfério sul é muita água, pouco continente. Então, o balanço de calor vai se modificando também em relação a essa obliquidade. E aí tem a precessão também, que o eixo da Terra oscila de forma a descrever um círculo na realidade, né? No momento, a gente está com o eixo norte alinhado com a estrela polar, e daqui a 25 mil, ou quase 26 mil anos, a gente vai estar apontando para a estrela Vega. Tá? Isso também acaba afetando o balanço de energia, né, que a Terra vai acumulando a partir do Sol. O fato é que esses ciclos de Milankovitch explicam, por exemplo, alguns momentos de eras glaciais, certo? A Terra estava com uma inclinação, uma órbita de forma tal, onde o balanço de energia da Terra, e com uma certa atmosfera também, com menos carbono, provavelmente, gás carbônico, e isso gerou era glacial, uma fase glacial. Bem, isso aqui é só uma curiosidade, eu não sei nem se isso vai conseguir funcionar. Não, eu remeto para Vimeo. Mas, enfim, isso aqui é um filminho, vocês podem clicar lá no link, desse... eu não coloquei... Stefanie Vetter, deve ser um alemão, fotografando com a objetiva aberta. Como é que é isso? Você bota a câmera no tripé, aperta o obturador e deixa a câmera aberta lá, sei lá, por meia hora, 20 minutos, como for. E aí você vai ver que as estrelas vão descrever um arco no céu, certo? Quer dizer, a Terra vai girar, né? E de forma que as estrelas vão aparecer que está formando um arco. E a estrela polar, que está no centro desse redemoinho aí, é justamente a direção do eixo da Terra. Fácil de observar, né? Se um dia vocês tiverem uma câmera que possa fazer isso, é bem divertido. Vamos adiante. Aqui, ó. Como é que funciona, então, esse balanço de calor no planeta Terra? Aqui, vamos direto para o nosso gráfico, no eixo vertical, nós temos calorias por centímetro quadrado por dia, variando aí de cerca de 200 até 450, vamos chutar ali, tá? Do calor que é recebido. Então, se eu estou na latitude zero, nos trópicos, eu vou receber aí 450 calorias por centímetro quadrado por dia. E eu vou devolver, aliás, o planeta, né, vai devolver para o espaço menos de 400, certo? 380, vamos chutar aqui. Ok? Então, depois de alguns dias, essa região tropical, essa região aí na latitude zero, iria ficar calcinada, cinzas, vai queimar. Certo? E isso não acontece. Existe ali na latitude mais ou menos de 40 graus, tanto faz ao norte como ao sul, onde existe um equilíbrio, a quantidade de energia recebida
equivale à quantidade de energia perdida. Então, existe um balanço térmico nessa região. E se você vai lá para a região polar, a gente vai ver que tem uma irradiação de calor muito maior do que aquela recebida pelo Sol. Então, a conclusão óbvia é que o calor dos trópicos está sendo transportado para as regiões polares. De forma que, se não entrassem frentes frias e águas frias nas regiões tropicais, de alguma forma, nós teríamos uma parte do planeta que seria cinzas, calcinado completamente, talvez uma superfície, sei lá, parecida com de Vênus, e as calotas com todas as águas do planeta na forma de gelo, cobrindo as calotas polares. Ia ser um planeta bem interessante, né? E talvez uma faixa estreitinha ali, perto dos 40 graus, onde a vida poderia existir, uma parte bem pequena do planeta. Conseguiram entender esse gráfico aí, pessoal? Nada? Sim, professor. Tá indo, né? Entendendo como é que funciona o balanço de calorias no planeta. Vamos lá. Vou falar um pouquinho da atmosfera, que é a maior superfície de contato com os oceanos, né? Mais do que os continentes, com certeza. Aí, olha só, quase 100% da nossa atmosfera é composto de nitrogênio, oxigênio, argônio e dióxido de carbono. Lembrando que essa porcentagem de dióxido de carbono já está defasada, a gente passou do 0,04. Tá? Esse é o grande problema da espécie humana nesse momento, o grande dilema. E a maior parte do ar que vocês botam para dentro do pulmão, toda vez que vocês respiram, é nitrogênio, certo? A atmosfera é composta de nitrogênio. E é bom que seja assim. Se nós tivéssemos, por exemplo, 60% de nitrogênio e 30% de oxigênio, nossa, esse planeta ia ser um incendiário, super incendiário. Qualquer faísca ia fazer uma grande queimação. Como o nitrogênio não é comburente, né? Então, nós temos, assim, um meio que não é inflamável para viver, certo? Com pouco oxigênio. E o argônio, veja só, é mais abundante que o próprio carbono, mas o argônio ele é bastante inerte, tanto para matéria viva como oxidante. Se usa o argônio eventualmente para fazer soldas, tipo TIG, MIG, para evitar que o oxigênio, esse argônio assoprado, né, ali no ponto de solda, para evitar justamente que o oxigênio venha a oxidar aquele metal quente. Isso é muito usado na aviação, por exemplo, vai soldar alumínio ou vai soldar mesmo aço. É importante que não tenha início de oxidação nesses pontos. E no mais, o resto é tudo elementos traços, né? Neon, hélio, krypton, olha só, super-homem não ia conseguir viver na Terra para todos os efeitos, né? Tem kryptonita aqui, ó. Dióxido de enxofre, metano, etc. O metano tem aumentando bastante, aliás, por conta do gado, mas é meio injusto colocar culpa só no gado, certo? São 7 bilhões de pessoas, e cada pessoa é quase anedótico, que eu vou falar para vocês, mas cada pessoa emite praticamente 1,5 litro de gás por dia, gases, flatulência, peidos. E imagine, então, 7 bilhões vezes 1,5 litro por dia a contribuição que a espécie humana está dando para a atmosfera de metano. Não é desprezível. E aí, outros elementos, hidrogênio nas camadas mais altas, são átomos mais leves, né? Existe uma
separação por densidade desses gases e por aí vai. Vamos adiante mais um pouquinho. Aqui, como essas camadas estão formadas, né, elas têm um nome. Nós vivemos na troposfera, que é a camada mais baixa. Vocês estão vendo ali no cantinho da direita, entre 6 e 20 quilômetros de espessura ou de altitude. Por que essa diferença tão grande? Nos trópicos, a troposfera ela é mais alta, chega a 20 quilômetros. E nos polos, ela chega a 6 quilômetros. E é por isso que se fala que o clima na Antártica é também semelhante a uma grande altitude. Por exemplo, se você pegar e for jogar uma pelada lá na Antártida, você vai ter problemas se você não tiver um corpo de um quichua que mora a 4.000 metros de altitude, você vai pendurar a língua rapidinho, certo? Porque é um ar rarefeito, justamente esse efeito, certo? A atmosfera lá é mais baixa, digamos assim, né? Então é fácil você ficar sem ar. E nessa troposfera também existe grande concentração de oxigênio, onde os aviões comerciais costumam voar 11.000 até 12.000 metros de altitude. Além disso, nós temos, passando da troposfera para a estratosfera, nós temos uma camada limiar, onde as propriedades térmicas e dos gases se modificam, é chamado tropopausa. Tropopausa seria o equivalente a uma termoclina ou uma haloclina, só que na atmosfera. E daí a gente chega na estratosfera, tá? que vai até 50 quilômetros de altitude. A gente não consegue voar muito bem lá. Existem alguns aviões especiais que conseguem chegar nessa altitude, aviões espiões ou aviões militares, né? E a gente consegue amostrar bem ainda essa camada da atmosfera. A gente consegue chegar lá e fazer experiências, inclusive. É nessa camada que os meteoritos são queimados. Alguém já viu alguma chuva de meteoritos? Ninguém nunca viu uma chuva de meteoritos? Eu já tentei várias vezes, professor. Lá em Rio Tinto, da cidade onde eu venho, eu moro perto da mata, então tem vários locais lá de baixíssima luminosidade urbana, assim. Uhum. Você vai e o céu fica muito bonito, fica muito claro, mas eu nunca consegui ver. Mesmo quando, nos dias que eu sabia que ia ter, que eu via nos sites de astronomia, de curiosidades, eu não conseguia. Nunca consegui. Aqui em João Pessoa é mais difícil, porque às vezes que eu fui tentar observar, um dia, data, hora marcada, assim, né? O céu estava encoberto, é muito comum o céu encoberto aqui, mas é um espetáculo à parte, algo que você não esquece o resto da sua vida. Pois bem, é nessa camada aí, chamada mesosfera, entre 50 e 85 quilômetros, que nós temos, então, a queima dos meteoritos. Por quê? Porque eles entram a uma velocidade lá de 20.000 quilômetros por segundo e não encontram massa lá nas camadas superiores. É na mesosfera que esses meteoritos começam a chocar com os átomos da atmosfera. Eles estão próximos uns dos outros suficientes para fazer isso. É claro, nós não conseguiríamos viver nessas condições. Aliás, a gente não consegue sobreviver a 8 quilômetros de altitude. A população mais alta que vive em algum lugar no Peru, esqueci o nome, tem 4.000 habitantes, vivendo a 3.500 metros de altitude, o que já é difícil, já é bem difícil. Acho que Cusco, no Peru, também tem essa altitude aí. Então é isso. E acima disso, na termosfera, nós temos, então, que os átomos, né, de gases que estão lá na termosfera, eles já não têm muito mais um fluxo, um movimento, né, que seria solidário ao aquecimento, da base da termosfera até o topo da termosfera,
os gases estão em movimento balístico, como se o movimento de um satélite, estão orbitando a Terra. Inclusive, são muito fáceis de escapar se aparecer alguma fonte de energia, sei lá, um meteorito passar e bater. Essas moléculas podem, eventualmente, escapar do planeta. Então, se na camada bem junto ao solo, que é a troposfera, aí até 6 a 20 quilômetros, o movimento das correntes de ar totalmente induzida pelas diferenças de calor que a gente foi vendo até agora, à medida que você vai subindo, ali onde está o Space Shuttle, o movimento das moléculas é balístico, certo? E tem ali também, entre um pouco acima da estratosfera, a nossa camada de ozônio, que nos protege tanto. Mas a gente vai falar um pouquinho por ela já. Olha só, outra forma de ver a atmosfera. Esse eu acho um gráfico que me impacta bastante. Porque, olha só, ali até menos de 20 quilômetros de altitude, vamos colocar ali uns 18 quilômetros de altitude, 90% da atmosfera do planeta está dentro dessa altitude. Quer dizer, é uma película, é um verniz que recobre a superfície do planeta, certo? É uma tintinha que pode ser soprada por um vento solar mais forte. Nós vivemos uma condição muito frágil, muito especial, meninos. Sei lá, um piparote aí some a atmosfera. E se a gente chegar a 30 quilômetros de altitude, 99% da atmosfera, da massa da atmosfera, está abaixo dessa altitude, está contida, né, nessa camada. Acima disso é 0,0 alguma coisa até chegar lá na termosfera, certo? Então, enquanto aqui a gente vê que a atmosfera é 800 vezes mais densa, a água, aliás, é 800 vezes mais densa que o ar é muito fluido, muito tênue, muito rarefeito, já aqui na superfície, ao nível do mar. Imagine nessas altitudes. É uma molécula aqui, outra molécula lá, outro átomo lá, enfim. É bem fina. Uma atmosfera muito fina. Tá? E também na atmosfera, onde a gente tem a ionosfera, isso foi descoberto aí no começo da transmissão via rádio, certo? Que a ionosfera, aliás, antes disso, inclusive, quando a gente estava percebendo que a Terra possuía uma magnetosfera, porque nessa camada as partículas de gases são ionizadas pelo vento solar. E então elas começam a brilhar e se orientar segundo os eixos magnéticos da Terra. Se for uma partícula negativamente, que foi carregada negativamente, vai em direção, perdeu um elétron, né? Vai em direção ao polo sul, ao polo norte, perdão, se receber uma carga, se receber um elétron, perdão, vai em direção ao polo norte, se perder um elétron, vai em direção ao polo sul. E olha só, eu viajei 6 vezes para a Antártida e nunca vi uma aurora boreal, porque eu sempre ia no verão, quer dizer, era dia o tempo todo, não existia noite. E quando eu estive lá naquela ilhota da Alemanha, 55, 56 graus de latitude norte, ainda não chegava a aurora boreal. Então, esse é o espetáculo que eu ainda estou devendo para mim mesmo, ver ao vivo e a cores como é que é isso de aurora boreal, graças à ionosfera. E na ionosfera também existe a reflexão de ondas de rádio, né? Então, não sei se existem ainda aqueles radinhos pequenos com um monte de faixas AM, coisa e tal. Você pode sintonizar, sei lá, a BBC de Londres ou a Rádio Tóquio, e você vai ouvir graças a essa reflexão na camada
na ionosfera. Eu pulei aí a camada de ozônio. Deixa eu botar aqui, ver se eu... para lembrar mais aqui. Aconteceu alguma coisa? Tá aqui, ó. Entre 15 e 30 quilômetros, o oxigênio, por conta do ambiente de radiação ultravioleta lá, se transforma em O3, em ozônio, né? E isso é importantíssimo. Quer dizer, a camada de ozônio também é algo recente, né? Aconteceu depois da fotossíntese. Foi necessário que a fotossíntese liberasse oxigênio na atmosfera para que então nós tivéssemos ozônio. E agora vamos... Fala. Licença. Agora há pouco o senhor falou da questão da camada que compreende entre 0 a 18 km de altitude, que corresponde a 90% da atmosfera. Isso. E é uma camada muito estreita, vamos dizer assim. Aí o senhor falou, quer dizer, acho que foi nessa palavra, quer dizer, uma tempestade solar, e basicamente essa atmosfera é meio que varrida. Só que quais as chances de uma catástrofe dessa acontecer no nosso planeta? Eu não saberia dizer os números, mas tempestades magnéticas são conhecidas desde o tempo do Humboldt. Quando eu falo lá da magnetosfera, eu explico um pouquinho isso. Inclusive, algumas tempestades magnéticas tiveram efeitos catastróficos na Terra, derrubando linhas de transmissão, detonando minas no Vietnã, derrubando satélites, até o laboratório Soyuz, eu não lembro agora se foi o Soyuz ou se foi o americano, o laboratório espacial ficou fora de controle por conta de uma tempestade magnética. Mas o Sol, e nesse final de semana nós tivemos uma tempestade magnética, aliás. Foi anunciado, porque o Sol é monitorado 24 horas, todos os dias do ano, certo? Se você procurar direitinho, lá naquele vídeo que eu falo da bendita magnetosfera, né? Eu falo justamente sobre isso. É tão importante que o Sol se comporte bem, né? Uma explosão solar um pouco mais significativa e nós vamos voltar para a Idade da Pedra. Imagine não ter nenhum computador funcionando, nenhuma geladeira funcionando, nenhum carro funcionando, nada, nenhuma bateria funcionando, porque essas tempestades magnéticas, quando são muito intensas, elas destroem as propriedades dos semicondutores, do que é feito as placas eletrônicas, inverte a polaridade de baterias, enfim, dá um rolo danado, certo? Isso já aconteceu antes e pode acontecer de novo. E se ela for forte o suficiente, a injeção de matéria foi muito grande, ela cozinha a Terra. Pode, se não pegar em cheio, né, pode sim varrer a atmosfera para fora do nosso planeta. Pelo menos de um lado, né? O que sobrar, não sei o que vai sobrar, vai se incendiar. Obrigado. Terrível, né? Durma com essa. Vai ser difícil dormir com essa, mas eu vou tentar. Existem tantas formas desse planeta acabar e está acabando por nossa causa. É isso que eu não me conformo. A gente vive assim na corda bamba, né? E quem está estragando tudo, quem está cagando tudo, somos nós, não o cosmos. A nossa existência assim, é uma improbabilidade gigante, né? E, no entanto, estamos aqui e quem está cagando tudo somos nós. Mas vamos voltar aqui para o tema da nossa aula. Aí é o perfil térmico da atmosfera. Veja só que interessante. Eu não sei se alguém de vocês já teve oportunidade de pegar um avião desses comerciais. Muitos deles têm uma telinha que vai mostrando a temperatura do lado de fora do avião. E essa temperatura, quando o avião está lá, 11.000 metros, alguma coisa assim, essa temperatura pode chegar a menos 40 graus. Tá?
se não fosse o isolamento térmico muito forte de dentro, na cabine do avião, se você pudesse encostar sua mão na lataria da fuselagem, assim, a sua mão ia colar na hora, ia arrancar a sua pele a hora que você puxasse, tá? Menos 40 graus. E, de novo, a nossa película de conforto e segurança é bem estreitinha. Está vendo ali no gráfico? Então, nós temos uma temperatura média na superfície da Terra, claro, nos polos aí abaixo de zero, nos trópicos muito acima de zero, mas, digamos, ali uma temperatura de 25 graus, digamos assim, tá? E a cada quilômetro que você sobe até dos 10 quilômetros ali, nós temos, então, uma queda vertiginosa de temperatura. Okay? E quando você chega ali nos 10 quilômetros, que é uma altitude média da troposfera, né? Eu já falei, pode chegar a 20, pode chegar a 6, nós temos uma temperatura constante. O que está acontecendo ali? Uma parte da energia está sendo refletida, ultravioleta, sobretudo, né? E essa reflexão vai fazer com que a camada ali mais superior da estratosfera venha se aquecer e ter uma temperatura amena de novo lá, quando chega aos 50 quilômetros. Interessante. Se a gente fosse viver em cidades flutuantes, né, a gente já saberia qual a altitude escolher, né? Vamos lá para 50 quilômetros. Só que não vai ter oxigênio lá para a gente respirar. Mas, enfim, seria um local onde a temperatura seria mais amena, né? E o que está causando esse aquecimento, então? É que na base da estratosfera está a camada de ozônio. Então, a radiação ultravioleta está retornando e aquecendo os átomos aí da estratosfera. Depois disso, passando da estratosfera para a mesosfera, os átomos estão tão separados e a radiação ultravioleta já está tão dissipada que a temperatura começa a cair de novo. Chegando lá aos 90 quilômetros, nós temos, então, temperaturas próximas de menos 100 graus centígrados, tá? E daí a temperatura dispara lá para 1.500, 1.000 graus centígrados. Mas aí depende. Se for na sombra, a gente vai chegar lá a menos 150 graus centígrados, alguma coisa assim. Se for no sol, é 1.500. Veja que ambiente hostil é o espaço, certo? Imagine que roupinha, que outfit legal você tem que arranjar para sobreviver a temperaturas de menos 100 graus ou menos, a radiação solar te esquentando, querendo fritar a superfície da sua roupinha. Tá? Realmente, o espaço não é feito para a espécie humana. A gente devia garantir que o planeta Terra funcione e que as coisas estejam bem por aqui, ao invés de ficar tentando explorar outros planetas e, pelo menos por enquanto, né? Vamos salvar o que a gente tem de tão bom aqui, ao invés de se meter num ambiente tão hostil, tão macabro, eu diria. Tem um seriadinho na TV, aliás, eu adoro esse seriadinho, confesso, chamado Expanse, não sei se vocês já ouviram falar. Já ouviram falar do Expanse? E o Expanse é o único filminho assim de ficção científica que toca uma bem real sobre o que é o espaço, né? O espaço lá fora. E tanto é que o espaço se torna um personagem quase da história. Ele é mau, ele está pronto para te matar. Qualquer vacilo, qualquer peido torto, e você dança, né? Então, é isso aí. Inclusive, tem uma cena desse Expanse onde um personagem lá faz um salto de uma nave a outra sem trajes. Isso é possível, desde que a duração desse salto seja de alguns segundos, assim. Se demorar, sei lá, 40 segundos, já era, você já morreu. Mas foi o suficiente para ela ter hematomas, os vasos estourados nos olhos, pela pele, assim, por conta da ausência de pressão, queimaduras de hipotermia e queimaduras de radiação solar. Veja só.
ficou em péssimo estado depois de um pulinho de alguns segundos. Isso é tocando a real, né? Vamos adiante. Aqui nós vemos, então, a diferença, isso, lembra só, vocês são, a maior parte de vocês, pelo menos, é engenheiro, né? Isso aqui é uma escala logarítmica, né? Então, esses gráficos seriam muito mais esticados. Teria que fazer vários slides aqui para colocar a escala em escala não logarítmica, mas em azul nós temos a temperatura, né, da superfície até os 150 km de altitude, como cai, e a densidade da atmosfera, que também, aliás, a temperatura flutua, sobe, desce, etc. Mas a densidade despenca, né, até os 150, tendendo a zero. Ali. Ok, sem mais delongas, aqui. Como seria, então, a circulação da atmosfera e, eventualmente, de um oceano num planeta onde a superfície fosse totalmente homogênea, se fosse uma superfície sólida, por exemplo. Vamos focar agora só na circulação da atmosfera. Vamos esquecer a superfície, tanto faz se é líquido ou sólido. Então, nós teremos aquele cinturão térmico, onde os gases junto à superfície serão aquecidos. Gases aquecidos, vocês já sabem, lá de muito tempo, que eles diminuem de densidade, né? Os átomos ficam mais vibrando com mais força, tendem a ocupar um volume maior, então os gases se elevam na atmosfera. E aí nós teríamos a formação de uma célula de convecção. O nosso planeta vive a partir dessas células de convecção, maiores ou menores, mas vamos começar com essa simplificada aqui, nesse planeta hipotético. Né? Nós teríamos duas células de convecção, uma no hemisfério norte e outra no hemisfério sul. Os gases subiriam nos trópicos, por diferença de pressão, iriam até os polos, onde desceriam até a superfície, e aí, à medida que caminham, também por diferença de pressão, né, até em direção ao Equador, iriam se aquecendo. E distribuindo, é claro, o calor dos trópicos, levando lá para o polo. Ok, isso é fácil de entender. Nós temos um outro efeito aqui que é muito interessante, porque o planeta Terra não tem só essas duas células de convecção, tem mais, porque o nosso planeta está girando. Oh, que pena, isso aqui não está funcionando. Oh, gente, dê uma olhadinha lá depois, para vocês verem como é que é na real, né, o efeito de Coriolis. Alguns professores de física falam em força de Coriolis, mas na realidade não existe nenhuma força aí, é só o resultado de dois movimentos, uma partícula, ou seja lá o que for, uma bolinha, no caso aí que a gente está mostrando, se deslocando em um sistema que está em rotação, ok? E vai descrever arcos. Esses arcos vai ser numa direção no hemisfério norte e outra direção no hemisfério sul. Deixa eu ver se eu consigo reproduzir esses slides. Não, perdeu. Que pena. Vou voltar para o que a gente estava. Isso se deve ao Gustave Coriolis, que era um engenheiro mecânico muito curioso, a essas fórmulas que ele elaborou são muito utilizadas na engenharia mecânica para fabricar máquinas e coisa e tal. Então, o nome, bem justificadamente, ficou atribuído a ele, né, dessas equações.
Vamos adiante. O que a Coriolis faz? Vamos na prática, já que não tem as animações funcionando. Então, vamos entender uma coisa bem elementar. Nós, aqui bem pertinho do Equador, nós estamos rodando no espaço, rodando no eixo da Terra, a 1.600 quilômetros por hora. Gente, a gente está numa velocidade supersônica. Vocês estão aí quietinhos na sua cadeira, provavelmente quase cochilando com a minha voz, mas nesse exato momento vocês estão rodando loucamente pelo espaço a 1.600 quilômetros por hora, certo? Se alguém colocasse uma barreira no nosso caminho, a gente ia virar uma geleia esparramada, sei lá, com a desaceleração, certo? Alguém que mora lá para Buenos Aires, ou um pouquinho mais para o sul, lá na latitude de 30 graus, está viajando a 1.400, está rodando, né, no espaço, a 1.400 quilômetros por hora. E quem está lá no círculo polar, 60 graus de latitude, vai estar se movimentando com a metade da velocidade que nós estamos rodando, certo? 800 quilômetros por hora. Eu não sei, a infância de vocês é mais recente do que a minha, mas eu lembro da minha infância que a gente brincava naquelas, como é que chama? Merry-go-round, como é que chama? Carrossel, né? Aqueles carrossel de parquinho. E tinha aquela brincadeira, você esticava o braço e você ia mais devagar, você puxava, você ia mais rápido. Isso era conservação do momento angular, né? E a gente tem algo parecido aqui com o Coriolis, né? De forma que, qual é o efeito que a gente tem, então? Na figurinha de baixo eu estou mostrando ali como seria... Eu coloquei nos Estados Unidos porque é o país que adora armas, né? Foguetes balísticos. O que são foguetes balísticos? Foguetes balísticos são aqueles que, quando largam o chão, não tem mais nenhuma correção de curso, certo? Eles não são inteligentes, são armas burras. Saiu do chão, o destino está selado, o alvo não pode se mover, enfim, ou acerta ou erra. E se a gente estiver no hemisfério norte, o que vai acontecer? Por efeito de Coriolis, a trajetória, se for atirar o míssil em direção ao Canadá, por exemplo, a trajetória vai ser desviada para o leste, certo? Agora, reparem, se eu atirar para o oeste, a trajetória vai se desviar para o norte. Se eu atirar, se os americanos atirarem um míssil contra, sei lá, a Europa e a Rússia, na direção leste, o míssil vai se desviar para o sul, vai ter a trajetória desviada. E se o míssil for mirado lá para o México, também a trajetória vai ser modificada para o oeste. Então, o que está acontecendo aqui? A trajetória sempre vai ser desviada à direita do movimento. Tá? Se esse míssil fosse lá, sei lá, no Brasil, certo? A trajetória seria desviada à esquerda do movimento. Tá? Esse é o efeito de Coriolis, e isso se sabe desde o dia que inventaram um canhão de longo alcance. Quem faz a mira sabia que tinha que compensar Coriolis, certo? Ia lá o tenente fazer as contas, tinha as reguinhas de cálculo da época, que não existia computador, uma calculadora, e fazia essa correção por Coriolis. E aí, então, tá súmula, né, da regra de Coriolis. Se a velocidade é paralela à rotação, no Equador, o efeito de Coriolis é zero. Quer dizer, se a gente estiver aqui na barreira do inferno e quiser jogar um míssil a leste ou a oeste, se for paralelo ao Equador, não vai ter desvio nenhum. A partir daí, os efeitos começam, né? E eu não vou repetir isso daqui. Vamos passar, só para vocês entenderem como é que isso vai afetar.
Isso aqui é um parênteses bem... eu gosto de entender o meu lugar no espaço, né? Talvez vocês gostem também. Eu falei que alguém aqui sentado em João Pessoa está rodando a 1.600 km por hora, mas a Terra em torno do Sol está rodando aí a 108 km por hora, tá? E o Sol em torno da galáxia, 792 mil km por hora. E a galáxia está a 3.600.000 km por hora. Quer dizer, são velocidades incríveis. A gente está aqui a mais de, talvez quase 4 milhões de quilômetros por hora de movimento, e a gente sentadinho aqui achando que o mundo está parado. É incrível. E aí eu deixei um link para vocês verem como é a real, né, do movimento do nosso sistema solar em torno da galáxia, os nossos planetas. Vale a pena, eu acho que a experiência é bem interessante. Tá, falei do Coriolis, vamos ver como isso atua. Quanto tempo a gente já tem de aula? Gente, eu vou dar uma pausa, que é muito tempo, né? Eu vou manter aqui o mesmo link. E aí, daqui a 10, 15 minutos, a gente toma um cafezinho, faz um xixi e volta. Beleza? Beleza, professor.